E a gente começa falando, óbvio, de eleição. Eleições 2022. Muito bem, vamos começar falando, gente, porque o presidente Jair Bolsonaro diminuiu a diferença, inclusive para Luiz Inácio Lula da Silva, entre os evangélicos e os trabalhadores que ganham entre 2 e 5 salários mínimos. O Lula avança entre os mais ricos, que ganham mais de 10 salários mínimos. Esse levantamento que eu estou trazendo aqui para vocês, esses dados que eu estou trazendo são do Instituto Datafolha, que divulgou a opinião geral dos eleitores para a disputa do primeiro turno. A gente tem, Edu, na tela, por favor, para mim, coloca as intenções de voto aí, segundo o Instituto Datafolha, divulgados ontem, essas intenções de voto divulgadas ontem. 47% para Lula, 32% para Bolsonaro, 7% Ciro Gomes, 2% Simone Tebet, 1% Vera Lúcia, nenhum traço, Pablo Marçal, Roberto Jefferson. Pode ir para a segunda página, Edu, por favor. Aí temos Luiz Felipe Dávila, em seguida nós temos a Sofia Manzano, do PCB, também com 0, Leonardo Péricles, Soraya Tronic, José Maria Eimael, 6% respondeu nenhum, nulo ou branco, 2% não sabe ou não respondeu essa pergunta. A gente tem as simulações de segundo turno, Edu, por favor, coloca na tela para mim se nós tivermos. Não temos. Então daqui a pouquinho eu trago os números de segundo turno. A pergunta que a gente quer fazer para vocês hoje no portal da Jovem Pan News, para vocês correrem lá no jovempan.com.br, votarem, participarem, é justamente a seguinte: vocês acham que é possível essa troca de apoiadores entre Bolsonaro e Lula? Ou seja, é possível quem vota Lula mudar de ideia e votar Bolsonaro? E vice-versa, é possível quem vota Bolsonaro mudar de ideia e votar Lula? Jovempan.com.br, participa da nossa enquete, vai lá, corre no portal da Pan, vota. Ao longo do programa eu trago aqui o nosso resultado parcial. Essa pesquisa, só é importante a gente trazer aqui, foram ouvidos 5.744 eleitores brasileiros entre os dias 16 e 18 de agosto, e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Esse levantamento está registrado no Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, com o registro BR-094/2022. Consta, boa tarde para você. Temos o nosso Constantino por aí? Temos, Edu. Você me ouve bem, Consta? Por favor, querido, vamos começar então a fazer uma... Você não sabe a saudade que o Piperno sentiu de você ontem. Boa tarde, Paulo. Eu vi que ele foi muito gentil com o meu querido amigo Caio Coppola, né? Ele só fica... Ele vira tchutchuca perto do Coppola, poxa. Só comigo que ele parte para cima. Mas vamos lá, né? Ossos do ofício. Lá vou eu comentar pesquisa da Datafolha, né? Que tem menos credibilidade de todas. Pertencente ao Grupo Folha, que faz campanha escancarada contra o governo Bolsonaro. E, se eu não me engano, essa pesquisa aí paga pelo Grupo Globo, que também faz campanha incessante contra o governo. Então vamos levar a sério a pesquisa da Datafolha na seção de comédia. Eu tenho aqui uma seção de livros de comédia, é onde eu colocaria essa pesquisa, né? Datafolha está dizendo que ainda há chance de Lula levar no primeiro turno. E aí a pergunta que eu fico é assim, que eu deixo no ar. Alguém ainda acredita nisso? Eu acho que nem o Piperno acredita nisso. Ninguém acredita. Os eventos do PT estão vazios. Lula é vaiado em aeroporto, onde vai. Ele discursa para fantasma, já está que nem o Joe Biden, né? Então, assim, é um negócio ridículo imaginar esse favoritismo todo. Aí a gente vai olhar, existe realmente uma parcela do eleitorado que está alheia a esses debates de Twitter, de rede social, de imprensa mesmo. O sujeito está lá, ele é mais desatento a assuntos da política, ele toca a vida dele com dificuldade, via de regra. Esse é o típico eleitor que eu acho que na pergunta nossa de hoje, muito provocativa, eu acho até que ele poderia, de repente, trocar, porque ele não tem informações suficientes. Então ele é um cara que ele pode oscilar de um Lula para um Bolsonaro ou vice-versa, o que, cá entre nós, é muito incoerente ou não faz nenhum sentido lógico. Agora, os evangélicos, por exemplo, o Lula está tentando, né, desfazer o estrago todo, mas não consegue, porque vai para evento que a professora fala que igreja é tudo máfia. Quando o PT vai à sua real essência, mostra o desprezo que eles sentem pela religião cristã como um todo e os evangélicos em particular. Mas aí eu pergunto, né, esse eleitor evangélico, ele está ciente que o PT é a favor do aborto,
que o PT é a favor de legalizar as drogas, que o PT defende ideologia de gênero e essas besteira toda de, enfim, tentar invadir as salas de aula e as famílias para enfiar caraminhola na cabeça da criançada. Então, se a pessoa tiver atenta, o eleitor tem noção que o PT flerta com marginais, que o Lula acha que existe meninos que roubam o celular para comer e tem filósofa que já foi candidata do PT que fala que há lógica no assalto. Ou seja, à medida, Paulo, que a pessoa vai adquirindo conhecimento, informação relevante, ela não pode ser evangélica e votar no PT ou no Lula. Isso é incompatível, eu repito aqui, né? Nas favelas a gente sabe disso. Via de regra, tem as duas figuras que podem atrair a garotada, né, de alguma forma: o traficante, pelo poder, porque tem as mulheres e tudo, ou o pastor. E a gente sabe qual é a escolha da esquerda radical. E eu garanto a vocês que não é a do pastor. Cris, vou passar a palavra para você buscando entender justamente esse crescimento do presidente da República entre os evangélicos. Seu microfone, Cris, por favor. Boa tarde, você e os colegas, nossa audiência. Eu começava aqui dizendo que é duro, realmente é muito duro a gente ter que analisar em cima dessas pesquisas que não tem mais a menor credibilidade. O pessoal só debocha dessas pesquisas, divulgação após divulgação, é motivo de riso, porque a gente vê no mesmo dia em que Lula tenta reunir uma multidão, anuncia que vai reunir uma multidão em Belo Horizonte, convoca a Polícia Federal para alardear para a imprensa amiga que vai ter sniper no alto dos prédios, porque ele corre um risco danado de sofrer um atentado terrorista, tamanha a multidão que vai reunir, e não reúne nem 8 mil pessoas numa contagem muito tosca ali, feita a olho nu, porque obviamente que não tem nem como contar ali 8 mil pessoas no meio daqueles gatos pingados que apareceram no comício. É vergonhoso, é triste, na verdade, ver que alguém ainda acha que engana a população através dessas pesquisas que não refletem a realidade das ruas. No mesmo dia, né, as pesquisas saindo aí favoráveis ao candidato Lula, aliás, pesquisa do mesmo grupo da Piauí que andou tentando difamar a Jovem Pan com números falsos de publicidade de governo e que foi desmascarada numa checagem feita pelo nosso colega Caio Coppola, que graças a Deus está viralizando aí para tentar fazer chegar a informação verdadeira para os incautos da internet. Mas a outra coisa que eu queria apontar, que também circulou bastante aí de ontem para hoje, é a informação de 2018, divulgada por todos os jornais, mas a que está circulando é do UOL, de que a defesa de Lula pediu desbloqueio imediato de 16 milhões de reais em bens congelados. E aí, estranhamente, agora em 2022, ele declara um patrimônio de 7,4 milhões para a Justiça Eleitoral. Tem muita coisa para ser desmascarada nessa campanha, e seja eleitor evangélico, seja eleitor pobre, seja eleitor rico, quem for, está distraído, comece a prestar atenção para você não ser engambelado pelas mentiras. Muito bem, Piperno, boa tarde para você. Boa tarde, Se a gente analisar esses dados aqui do Datafolha e também de outras pesquisas, a gente vê uma certa estabilidade na intenção de voto do Lula. No próprio Datafolha, se eu não me engano, ele oscilou 1 ponto negativamente dentro da margem de erro. E o presidente da República está crescendo de acordo com todas as pesquisas. A minha pergunta para você é muito objetiva. Se o Bolsonaro não está tirando o voto do Lula, ele está conquistando qual voto? É voto de quem? Paulo, mais uma vez, boa tarde. Primeiro que ainda há uma fatia do eleitorado que não se definiu, né? As pesquisas elas apontam que 87%, às vezes 90% dos eleitores já sabem quem vão votar, alguns inclusive admitem mudar o voto, mas há ainda uma fração que não sabe para onde ir. Isso é normal, isso acontece sempre. Em relação ao Datafolha, de fato, a margem cai de 18 para 15 pontos de um mês para cá. Em outros levantamentos, até teve não me lembro se foi o da FSB ou da Genial Quest, aumentou um pouquinho a margem, chegando aí a 13, 14 pontos. Ou seja, o Poder Data estava dando 6, né, a diferença? Oi? O Poder Data estava dando 6. 7. Então, entre Genial Quest, FSB, agora o Datafolha e teve mais o IPEC, nesses 4 a diferença ela oscila entre 11% e 15%. Não é muita coisa, vários deles, o IPEC, o Datafolha, a Genial, fazendo pesquisas presenciais, que é algo diferente. Eu sempre chamei atenção para isso, sempre deu resultados um pouquinho diferentes daqueles das pesquisas telefônicas.
feitas pelo telefone. Agora, ontem, por exemplo, Lula fez um comício com bastante gente em Belo Horizonte, né? A gente viu as imagens, inclusive o estado de Minas mostra isso. Agora, o que chama a atenção é o seguinte, se você juntar o Sudeste, que tem 43% do eleitorado brasileiro, e o Nordeste, que tem 27%, isso dá 70%, e nessas duas regiões o Lula lidera. No Nordeste, com um latifúndio de vantagem, no Sudeste, com uma margem menor, mas ainda relativamente folgada, muito em função da distância que ele abriu em Minas Gerais. Minas que tem 10% do eleitorado nacional. Não é à toa que tanto Lula quanto Bolsonaro marcaram eventos para todas as semanas até o final da campanha para cidades mineiras. Eles querem realmente conquistar esse eleitorado, porque Minas tem também aquela coisa de que é o estado que, de certa forma, ele representa todas as regiões do país, tem desde a opulência, né, a riqueza da região lá do Triângulo, Uberlândia, Uberaba, etc., e, enfim, em contraste com regiões bem mais pobres, como a do Vale do Jequitinhonha. Então, é, de certa forma, assim, um microcosmo de tudo que acontece no país, e não é à toa que os candidatos se esforçam muito para tudo aquilo que acontece lá. Serrão, estamos quase encerrando aí a primeira semana de campanha e um foco muito grande no Sudeste por parte dos candidatos. Por que isso, hein? Porque aqui, saudações meus amigos e amados haters, aqui concentra grande parte do eleitorado que consegue ser o formador de opinião para o resto do país. Na verdade, esse é o grande alvo do marketing. Agora, as pesquisas estão realmente com números corretos? Por exemplo, essa pesquisa Datafolha indicou ali apenas 6% de voto nulo ou branco. Na eleição passada, esse índice foi de 9,6%. Em 2018, 42 milhões de pessoas ou se abstiveram, votaram nulo ou em branco. 42 milhões. Bolsonaro foi eleito com quase 58 milhões de votos. Então, o índice de abstenção de gente que não quer participar do processo eleitoral foi muito alto na eleição passada e quem garante que ele também não será nessa eleição agora? As pesquisas não conseguem medir isso de maneira acurada. Então, se ela não consegue medir isso, como é que ela pode também estar querendo conseguir medir o resultado preciso de intenção de voto? Então, de novo, pesquisa não é prognóstico exato. Pesquisa é um retrato que pode ser, como sempre digo, o retrato soviético do momento, fazendo propaganda. Esse é o grande lance. Até o momento tem sido assim. Os números da eleição têm que ser apurados com muito cuidado depois e analisados por quê. Por que o eleitorado brasileiro não mudou a sua posição em relação aos políticos? O brasileiro continua feliz da vida com a classe política, como na eleição passada? Então, essa é uma questão que tem que ficar muito clara, porque até o momento isso não está claro. Isso afeta completamente a estratégia. Se você tiver uma abstenção muito alta, a eleição pode ter ou não segundo turno, dependendo de quem vai efetivamente comparecer para votar ou se vai votar certo. Se não vai chegar lá, vai apertar o nulo ou apertar o branco, que também é um direito de alguém não escolher candidato nenhum. Então, vamos ter que ter muito cuidado na análise, na crença de todos esses números de pesquisas caras. Essa última pesquisa maior aí custou quase R$500 mil, R$437 mil, pagas por uma empresa de comunicação, o Grupo Globo. Então, é caro, tudo é muito caro, está envolvendo dinheiro. Bancos estão investindo nisso, grandes emissoras de comunicação com interesses contrariados estão investindo nisso. Então, pense bem se pesquisa realmente vai convencer você a ter o seu voto correto na hora fatal daquela dedada eletrônica.